Temos o Deltan, deixa eu conversar aqui, coloca na tela o deputado federal eleito Deltan Dallagnol, que vai conversar exclusivamente aqui com o nosso Morning Show. Obrigado, Deltan, por ter aceitado o nosso convite aí de comparecer ao Morning. A gente sabe que você está numa aula aí, né? O Deltan saiu da aula para vir conversar um pouquinho com a gente. E, Fê, vou te falar um negócio. Olha a cara de feliz do Deltan Dallagnol. Afinal de contas, ele se livrou de uma multa de 2,8 milhões de reais. Se fosse ele, saía para beber hoje. Certo? O que você acha? Ô, Deltan, você tá feliz, hein, meu? Tem que estar feliz, né, hoje. Tem que estar feliz, Paulo. E eu tô, como você comentou, eu tô agora numa aula, num curso para parlamentares recém-eleitos, que está sendo dado aqui no INSPER, um curso de política pública com base em evidência que alguns parlamentares foram eleitos, estão fazendo. Isso precisa ser reconhecido em relação a todo mundo que está lá na classe, porque são pessoas que, mesmo já eleitas, estão aqui aprendendo para buscar servir melhor a sociedade. Isso é muito bom, isso tem que se repetir, isso tem que ser expandido. A gente tem aí cerca de 50 parlamentares, mas tinha que ter aí pelo menos 513, né? Ô Deltan, como é que você viu essa anulação ontem? Você foi pego de surpresa? Você já estava imaginando que teria que pagar essa multa? Como é que você recebeu a informação? Paulo, é engraçado que o PT, o Lula, acusou a Lava Jato de lawfare. O que é esse tal do lawfare que toda hora eles falavam? Eles falavam que a gente teria usado os mecanismos da lei, os instrumentos legais para fins de perseguição política. Gente, isso é absurdo. É absurdo porque ninguém faz perseguição política em primeira instância. Porque você tem recurso para a segunda instância, você tem recurso para a terceira instância, você tem recurso para a quarta instância, mas você tem ainda um Conselho Nacional do Ministério Público, você tem uma corregedoria do Ministério Público, você tem uma corregedoria do Judiciário e você ainda tem um CNJ, um Conselho Nacional de Justiça. É tanta instância para revisar que é impossível você estabelecer um lawfare. Claro que não foi perseguição, aquilo foi aplicação da lei a fatos comprovados, conforme reconheceram vários tribunais, diferentes instâncias, mesmo ministros colocados lá. Agora, engraçado, a ironia dessa história é que o lawfare de que eles nos acusaram é o que eles fazem contra nós. E claro que aí não fazem em primeira instância, porque não tem como fazer em primeira instância a lawfare. Lawfare não dá para fazer em primeira instância porque lá na primeira instância estão juízes incontroláveis, juízes são concursados, protegidos por garantias legais, juízes que seguem a lei. Eles fazem onde? Fazem lá nos tribunais superiores, quando me condenaram lá no STJ a indenizar o Lula. Quando agora o Tribunal de Contas da União está movendo uma série de procedimentos contra os atores da Lava Jato. E esse caso de ontem, que foi anulado ontem, foi um desses. Todo mundo, quando aconteceu esse caso, esse procedimento do TCU contra nós, achou isso um absurdo. Por quê? Gente, em primeiro lugar, não teve nenhuma ilegalidade, mas se tivesse, você jamais responsabiliza quem não tem nada a ver com o peixe. Veja que quando tem um gasto de verba pública indevido, quem que é responsabilizado? É quem recebe ou quem manda pagar. E eu nem recebi essas verbas e eu não mandei pagar. Eu não era gestor, não era ordenador de despesas, como se fala na linguagem jurídica. Eu era simplesmente alguém que estava atuando em investigações e processos e que nunca recebia as diárias nem passagens porque eu já estava em Curitiba. Essas diárias e passagens foram um investimento para trazer os procuradores especialistas de todo o Brasil para trabalhar em Curitiba, com o objetivo de recuperar, como foi recuperado, 15 bilhões. Foi um investimento de 3 milhões, 3 milhões, para recuperar como foi recuperado 15 bilhões, que é algo mais econômico do que isso, um investimento bem feito do que isso. E aí o TCU alegou não que as diárias não existiram, não que o trabalho não existiu, mas alegou que era antieconômico, que é um absurdo em si. Mas mais absurdo ainda era me colocar no meio dessa história. E colocaram quem? Eu e o Janot, que eram os candidatos. Por que faz sentido eles fazerem isso? Porque se eles me condenassem de modo definitivo, eu me tornaria inelegível e não poderia ir ao parlamento, e ninguém quer a Lava Jato no Congresso Nacional. Paulinha. Ninguém, eu digo, ninguém lá de cima, né? A população, como se expressou nas urnas, quer muito. Pergunta e a gente vai da defender Paulinha essa Carvalho, Deltan. Deltan, você falou dessa preocupação da população e no final de novembro você fez um tweet que eu acho que chamou a atenção de muita gente. Você disse assim, o governo Lula poderá reverter os acordos de leniência da Lava Jato e bilhões de reais recuperados aos cofres públicos voltarão para o bolso de quem roubou a República e corrompeu a democracia. Não vai sobrar
nada da Lava Jato. Tudo certo na normalidade democrática. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua preocupação, que eu acredito que seja de muita gente, né? Essa história do legado da Lava Jato, se não vai sobrar nada. Nossa, foi a grande operação onde muita gente enxergou uma esperança de punição para a corrupção no Brasil, né? Sim, Paulinha. Paulinha, eu queria cumprimentar você, aproveitar para desfazer aqui a minha gafe. Eu não cumprimentei o Felipe, o Conrado, pessoas que eu admiro. Eu entrei agora na entrevista, bem no finalzinho, logo antes de eu aparecer, então eu acabei não vendo todo mundo que está aí no quadro. Estou vendo a Zoe aqui também, grande abraço. Bom demais estar com vocês. Zé Maria também está aqui, tremenda. Deltan. Ô, Zé Maria, alegria demais, viu? Bacana. Bom, a gente fez na Lava Jato acordos de leniência. O que eram esses acordos? Empresas enroladas até o pescoço com corrupção, com lavagem de dinheiro, que desviaram bilhões do nosso país, gerando uma ineficiência econômica, gerando maus investimentos, numa lógica de corrupção. Quando a gente descobriu e comprovou tudo isso, elas se viram enroladas na justiça. E na Lava Jato, a gente teve esperança de que a justiça ia se sobrepor sobre a política, de que a justiça ia funcionar pela primeira vez na história contra os grandes corruptos. Esses esquemas, essas grandes empreiteiras, já foram revelados há décadas. Eles existiam lá atrás no caso Anões Orçamento da década de 90. Depois, mais tarde, no caso Castelo de Areia, isso veio à tona mais uma vez. Tudo isso, pela primeira vez na história da nossa República, passou a ser reprimido, passou a ser objeto de punição. E aí, as empreiteiras buscaram o Ministério Público e fizeram acordos em que elas confessavam seus crimes, em que elas se comprometeram a devolver, como devolveram bilhões e bilhões e bilhões de reais. Mas o sistema reagiu e o sistema começou a desmontar as regras. E aquelas empresas que acabaram não fazendo acordos porque não queriam devolver o dinheiro, porque não queriam reconhecer os seus crimes, como o sistema reagiu e desmontou o aparato de combate à corrupção, as empresas que não fizeram acordo, que não devolveram o dinheiro para a sociedade, não foram punidas até hoje. Veja que o Tribunal de Contas da União quer punir os atores da Lava Jato. Mas o que ele fez com as empresas corruptas, empresas que praticaram bilhões em corrupção e que não fizeram acordos? Não fez nada. Não fez nada, nenhuma punida, nenhum dinheiro recuperado pelo Tribunal de Contas. O foco do sistema está em punir quem combateu a corrupção e não punir quem praticou a corrupção. Então, as empresas que fizeram acordo começaram a olhar para o lado e dizer, olha, a empresa que não fez acordo, não aconteceu nada com ela. E começou a se achar idiota de ter feito certo, que era devolver o dinheiro e reconhecer os crimes. E agora querem impedir a revisão dos seus acordos, porque estão se achando idiotas de terem pago, devolvido o dinheiro desviado e de terem reconhecido os seus crimes. É esse o país que a gente quer construir? Não, a gente quer construir um país em que reconhecer os crimes, devolver o dinheiro seja bom, porque quem não faz isso é punido e com muito mais rigor. Mas não é isso que está acontecendo. O sistema se virou de novo contra quem combateu a corrupção e não contra quem praticou a corrupção. É uma inversão total de valores que a gente está vivendo no Brasil. A gente precisa desinverter essa lógica, terrível que a gente está vendo hoje no Brasil. Felipe. Deltan, bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte: nós assistimos aí um festival de corrupção nos últimos anos, né? E que foi extremamente esfregado aí na cara de todos nós. Qual vai ser daqui para frente a forma mais eficiente para tentar combater essa corrupção sem ter que realmente vamos dizer, os grandes soldados aí não pagarem o preço aí e reverterem a situação? Qual vai ser o esquema que vocês têm aí para tentar realmente combater essa corrupção? Legal, Felipe, sua pergunta é muito importante e é uma pergunta que me agonia muito em relação à perspectiva da prática da grande corrupção política mais uma vez no Brasil. Por que eu tenho esse receio? Porque chegou ao poder um partido que praticou os maiores escândalos de corrupção descobertos, comprovados na nossa história. A gente não está falando simplesmente de corrupção, a gente está falando da macro-corrupção política. A gente está falando da corrupção que não só desvia bilhões, mas que subverte a democracia ao investir propina, rios de propina nas campanhas eleitorais. Então, chegou ao poder de novo um partido que praticou os dois grandes escândalos de macro-corrupção política brasileira e, quando chega ao poder, chega com a figura de uma pessoa condenada em 3 instâncias por corrupção e num partido que não aprendeu as lições, que não expulsou pessoas como José Dirceu, que foram condenados aos 2 escândalos de corrupção. E aí, no discurso de vitória do candidato eleito, o futuro presidente Lula,
ele está lá do lado do deputado José Guimarães, cujo assessor foi preso com uma centena aí de milhares de dólares, euros, a cueca. E aí chega a hora de montar a equipe de transição, depois de viajar num jatinho com o empresário, ganhando, né, aí um benefício de entre 1 e 3 milhões de reais, com um jatinho preso, um jatinho de um proprietário preso na Lava Jato, né, indo ao Egito e voltando. Em seguida, ele nomeia uma equipe de transição que tem 67 delatados ou investigados por crimes como corrupção e improbidade administrativa também. Então, eu tenho uma grande preocupação de que o futuro repita o passado. E uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de corrupção é que muitas vezes os esquemas não são descobertos na hora que são praticados. Veja o que a Lava Jato fez. A Lava Jato descobriu os esquemas que vinham sendo praticados desde 2004. Olha quanto tempo demorou, 10 anos para a gente descobrir e comprovar. E quantos esquemas foram feitos e jamais foram comprovados. Então, a melhor forma da gente enfrentar esse problema não é remediando daqui a 10, 20 anos, mas é prevenindo. E como que você previne? Restabelecendo o arcabouço, as regras de combate à corrupção no país. A gente precisa restabelecer prisão em segunda instância. A gente precisa refazer a lei de improbidade administrativa que foi destruída no ano passado. A gente precisa restabelecer o enriquecimento ilícito do funcionário público como algo errado, algo que não é punido hoje na nossa legislação mais, desde que o Congresso mudou a regra do jogo. A gente precisa restabelecer a competência da Justiça Federal e não mais da Justiça Eleitoral para processar corrupção, porque o Supremo mudou a regra em 2019, acabando com a possibilidade do futuro do combate à corrupção. Tem muito por fazer e a gente vai estar lutando por isso no Congresso Nacional. Felipe. Zoe. Obrigado, querido. Bom dia, Deltan, tudo bem? Bom dia, Zoe. Deixa eu te falar, você sabe que a gente está vivendo tempos sombrios atualmente na nossa nação, no Brasil. E eu queria te perguntar, você vai ser oposição agora no governo Lula. Como é que vai se dar essa oposição? Se o que a gente está vendo aí é que o homem mal subiu a rampa, mal a faixa foi passada e as ilegalidades já estão acontecendo. Deputados federais eleitos, seus colegas agora aí na Câmara Federal estão perdendo as suas contas de redes sociais, não estão conseguindo se comunicar com o seu eleitor. Então, como vai se dar nesse governo Lula a oposição? Vai ter oposição se os parlamentares não estão conseguindo debater, fazer uma oposição de fato? Legal, Zoe. Zoe, quando a gente olha o perfil do Congresso Nacional, teve um índice significativo de renovação e um grande número de pessoas conservadoras chegou lá. Então, em princípio, a gente poderia esperar que o Congresso Nacional vai frear em grande medida os abusos, tanto na área moral de corrupção como na área econômica, que podem vir a ser praticados pelo novo governo. Infelizmente, contudo, não é assim que as coisas funcionam, porque você chega lá no Congresso, você tem dois grandes grupos parlamentares. Parlamentares ideológicos, que vão lá defender ideias, projetos, planos, que é uma minoria, e um grande número de parlamentares fisiológicos, que vão estar lutando não por ideias, projetos, mas vão estar lutando para ganhar benefícios do governo, emendas parlamentares para levarem para suas bases, e por isso vão se aliar ao governo e vão votar a favor daquilo que o governo queira, independentemente do que seja, o que é ruim, salvo alguma exceção, né? Às vezes alguma coisa muito importante para as bases daqueles parlamentares, mas em resto eles vão acompanhar o governo. Então isso é um receio que eu tenho em relação ao novo Congresso, apesar das boas perspectivas que trazem o fato de que um grande número de conservadores foi eleito. No que toca a mim, eu vou fazer uma oposição qualificada. O que eu quero dizer com oposição qualificada? Se vierem propostas boas para o Brasil, o meu papel é defender os brasileiros, a sociedade. Eu vou votar de modo favorável. Eu não vou fazer uma oposição cega. Mas eu sei que o que esse governo representa com base no passado e com base naquilo que ele defende. Com base no passado de crise moral, de corrupção, e com base no passado de crise econômica, a maior crise econômica no final do governo Dilma, e agora o governo querendo aprovar essa PEC da transição, que nos coloca de novo no rumo de uma grande crise econômica, alguns já têm chamado de PEC, inclusive da Argentina, que nos coloca no caminho de um crescimento muito elevado da dívida, uma perspectiva de que não vai pagar, o que eleva juros, reduz a porção ainda disponível do orçamento, a gente vai ter que ficar pagando juros, eleva os juros da economia, diminui o investimento, porque as pessoas fica mais caro investir, fica mais caro porque os juros sobem e porque muitas pessoas não vão investir porque podem simplesmente colocar o seu dinheiro no banco e receber um juro alto. Então a gente tem aí um cenário de recessão. O nosso papel vai ser resistir. Quanto a mim, Zoe, eu vou fazer o meu melhor para defender o Brasil contra retrocessos morais e econômicos que eu vejo em perspectiva com esse novo governo. A gente precisa ter um pouco de coragem para se manifestar, como você colocou, a gente vive num ambiente em que existe
existem decisões que significam, importa uma censura, a gente precisa defender, resgatar a liberdade de expressão, e eu quero ser uma voz nessa direção lá no parlamento. Deltan, a gente tem a pergunta do Zé Maria e do Conrado, vou só pedir para você ser um pouquinho mais conciso nas respostas. Vai lá, Zé. Pois primeiro eu queria dizer de como a Lava Jato acabou esquisita, quer dizer, o Marcelo Odebrecht, ele teve a pena reduzida por colaborar com a justiça, né, e confessar, e dizer que houve corrupção, quer dizer, ele recebeu uma redução de pena por isso. Ele provou que houve corrupção e aí não houve a corrupção, né? O que já mostra uma incongruência no final da Lava Jato. Eu queria que o senhor falasse também, bem rapidamente, sobre o Tribunal de Contas da União. Eu disse aqui que alguns ministros do Supremo não consideram o TCU um tribunal e que os ministros não são juízes, ou seja, eles não podem condenar alguém. Legal, José Maria. Vou abordar os dois pontos que você mencionou rapidamente. Quando a gente fala do acordo de colaboração premiada com alguém como Marcelo Odebrecht, foi um acordo feito no contexto do acordo com Odebrecht, que implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Os acordos de colaboração premiada eram um instrumento de expansão das investigações. É natural que a pessoa com quem você faz acordo receba uma diminuição de pena, senão você não faria o acordo e não teria um potencial de alcançar 415 políticos de 26 partidos, entre eles quase um terço dos ministros e senadores, então, e quase metade dos governadores da época. Então, o potencial do acordo é muito grande. O problema não é o acordo que foi feito, o problema é você não conseguir, como você bem colocou, responsabilizar todas essas pessoas, não porque não existam provas, mas porque o sistema trabalhou contra isso, porque o sistema desmontou o combate à corrupção, desmontou a Força-Tarefa Lava Jato, acabou com a prisão em segunda instância, acabou com a competência da Justiça Federal, passou a mudar as regras para anular condenações. Esse é o grande problema que a gente vive. Indo para a sua segunda questão. O Tribunal de Contas da União, hoje, infelizmente, quando você olha para esses casos que estão sendo conduzidos contra a Lava Jato, está sendo conduzido lá pelo ministro Bruno Dantas. O ministro Bruno Dantas, ele estava no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula. Ele é um candidato potencial para uma vaga do Supremo Tribunal Federal ou para ser advogado-geral da União. Ele é afiliado político de Renan Calheiros. E ele e a turma que me condenou no TCU, todos eles delatados na Lava Jato, todos eles. Então, como que você vai alcançar uma imparcialidade, uma isenção? Aliás, esse foi um dos pontos colocados pelo juiz que anulou o caso do Tribunal de Contas, dizendo que existiam indícios de quebra de imparcialidade, de quebra de isenção. E então o Tribunal de Contas ele tem o poder para revisar contas públicas, mas tem que fazer isso dentro da lei, de modo correto, e não a serviço do poder político, como aconteceu nesse caso. Conrado, você. Meu amigo Deltan, te fazer uma pergunta pessoal aqui, tá? Cara, a Lava Jato transformou o Brasil. Se o Brasil, hoje a gente está discutindo política aqui em rede nacional, se a gente teve um outro presidente com uma outra visão de mundo, tudo começa lá em 2013 com as manifestações e também aí depois com a Lava Jato como um todo sendo caminhada pelo Brasil. Aí a pergunta que eu faço para ti é, como é que tu te sente, cara, quando a gente tem o presidente Lula, bom, e foi um trabalho tão bem feito pelo Ministério Público, que teve condenações em todas as instâncias, né? O povo já falou que concorda contigo quando tu é o mais votado lá do Paraná. Aí minha pergunta é, agora com o presidente Lula solto, virando presidente, nosso STF fazendo todas essas ações ilegais, a gente tendo aí o Ministério Público num silêncio absoluto, poucos saíram na tua defesa, a Justiça num silêncio absoluto. A minha pergunta pessoal pra ti é, como é que tu te sente, cara, sendo perseguido dessa forma, sendo tirado pra otário por todo o sistema? Como é que é pessoalmente pra ti essa situação toda? Conrado, todos nós vamos ter frustrações na vida. Dificuldades vão vir sempre, invariavelmente, e muitas delas a gente não vai conseguir impedir nem vai ser responsável por elas. A grande questão é que cada um de nós é responsável e pode decidir o que vai fazer diante das frustrações. Qual vai ser a nossa atitude, qual vai ser a nossa resposta diante das frustrações. Eu tenho visto esse processo, essa jornada, como uma jornada em que existe um grande aprendizado. Qual é o aprendizado central da Lava Jato? Nós tivemos uma expectativa, num determinado momento da história, de que agora vai, de que a justiça ia se impor sobre a política, de que a justiça ia limpar a política. E qual foi o grande aprendizado? De que isso não vai acontecer, porque é a política que manda na justiça, é a política que escolhe os ministros do Supremo Tribunal Federal, é a política que escolhe os julgadores. Como é que a justiça vai se sobrepor à política? Isso não vai acontecer. E isso nos mostra que se é na política
que as coisas acontecem, que as decisões são feitas, que se pode restabelecer, mudar regras no parlamento, como eles acabaram com a lei de improbidade administrativa, é lá que a gente precisa mudar. E aqui vem uma mensagem de esperança. Eu tenho visto o envolvimento das pessoas com a política como eu jamais vi. Eu vi o nascimento de uma direita liberal, conservadora, como jamais existiu de modo articulado no nosso país. E é por meio desse engajamento cívico que a gente pode mudar a realidade e construir um país melhor. Então, ao mesmo tempo em que eu vejo com frustração tudo o que aconteceu, eu tenho um aprendizado a partir disso, e o meu papel hoje é, como vocês fazem tão bem na Jovem Pan, é trazer informações para as pessoas, para que elas possam entender melhor a realidade, tomar posição e lutar junto conosco pela transformação da realidade. Não vai ser um parlamentar que vai fazer isso, não vai ser um político 2-10. Não, é uma união de esforços coordenada, estrategicamente coordenada, e uma perseverança na direção dos nossos grandes objetivos. Conrado? Muito bem. Ô Deltan, são 11h04. A gente já está caminhando aqui para o fim do nosso papo, porque a gente sabe que você está aí no meio de uma aula aí no INSPER. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu só queria jogar um temperinho. Posso? Vocês me permitem? Com certeza. Só um temperinho? Só um temperinho? Não é só sabe, uma florzinha de sal. Só para dar um gostinho aqui. Rapidamente. Sal, não pimenta, hein, Paulo? Rapidamente. Você é deputado eleito. Certo, você vai assumir dia 1º de fevereiro. Você vai ser oposição ao presidente Lula. A minha pergunta é muito simples. Você acha que o Bolsonaro tem condição de liderar a oposição? Rapaz, olha, esse tempero é um tempero novo. Esse tempero eu não conheço. Eu não parei para refletir sobre isso, não, viu, Paulo? Você não refletiu ainda? Não parei para refletir sobre isso. Ele é uma grande liderança da direita conservadora. Não me vem com esses papos grande liderança. Não, eu quero saber o seguinte, você vai ser deputado. Objetivamente. Você vai ser liderado pelo Bolsonaro ou não? Você vai ser liderado pelo Bolsonaro ou não, Deltan? Você aceita ser liderado pelo Bolsonaro numa oposição ou não? Pode ser. Paulo, eu não faço política de pessoas, eu faço política de causas. Eu vou defender boas causas ao lado de Bolsonaro, ao lado da direita, ao lado dos liberais. E, se forem causas boas para o país, independentemente de quem estiver advogando por elas, eu vou apoiar, eu vou defender. Então, eu tenho uma visão muito de causas. Essa é a minha trajetória, é isso que eu sempre defendi desde o começo, é isso que eu tenho estimulado as pessoas a fazer. As pessoas não aderirem irrevogavelmente a pessoas, mas sim a boas causas e se identificarem com as pessoas que defendem as suas causas. Muito bem. Deltan, brincadeiras à parte, deixa eu te agradecer mais uma vez. Deu entrevista exclusiva aqui pra gente. Querido. A audiência bombando, certamente também por sua causa. Muito obrigado, Deltan. Obrigado por ter aí cedido um espaço do seu tempo precioso aí. Bons estudos, bom trabalho e boa sorte também nessa próxima missão. O Deltan hoje que vai tomar uma bela de uma cervejinha, afinal de contas se livrou vai de lá em casa, a gente abre um vinho, aí está uma 3 milhões de reais de multa, ele tá bem feliz, olha a carinha de feliz. Não faz convite de carioca não, depois passa o endereço, viu? Graça. Valeu, querido. Tchau, Deltan, abraço pra você, valeu, querido. Tchau.